Glórias a Deus. Muito obrigado. Nessa noite, Pastor Wilson, família, a todos que adoraram conosco nesse momento tão importante da história da humanidade. Nós estamos no momento final dos humanos nessa dispensação, principalmente aqueles que almejam ir para a glória de Deus. E a oração de arrependimento, mas a adoração nos prepara para a palavra de Deus, nos prepara para recebermos a palavra. A nossa mente, ela precisa, por meio da oração, se esvaziar. E a oração de arrependimento vai nos trazer o sangue. E o sangue vai nos reconciliar com Deus. Então, quando adoramos o Senhor, nós estamos agora entrando na presença do Espírito Santo de Deus. Se os irmãos puderem fechar os seus microfones, eu agradeço muito. Obrigado. Então, nós vamos hoje tratar de um tema, eu vou ser rápido. O tema é o amado do céu. Quem é esse amado do céu? É o Filho de Deus. Deus tem um filho. Esse filho único, ele estava com o Pai. Ele habitava com o Pai. Ele é a palavra do Pai. Ele tem o seu trono nos céus. Ele tem as suas funções juntos ao Pai. Ele serve junto com o Pai. Ele governa junto com o Pai. Ele é o amado do Pai. E eu gostaria de ler 2 versículos para começarmos, para termos um entendimento muito importante sobre essa palavra. Vamos começar com Mateus 17, o versículo 5. Se os senhores podem abrir comigo, Mateus 17, 5. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado. Por favor, guarde essa palavra. Este é o meu filho amado. Quem está dizendo? Deus nos céus está falando na terra. Eu tenho um filho. E esse filho está na terra. E esse filho é meu único filho amado. Agora, por favor, abram comigo Lucas, o capítulo 3. Lucas, capítulo 3, o versículo 22. Repetindo, Lucas 3, 22. Fala assim: o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu filho amado. Mudou. Em Mateus, a voz diz: este é o meu filho amado. Mas em Lucas, a voz diz: tu és o meu filho amado. Qual é a diferença? Nós, como pais, podemos estar falando com pessoas, com amigos ou alguém, e apontar e dizer: olha, este é o meu filho amado. Se você tem um filho só, é mais fácil você dizer: esse é o meu filho amado. Claro, o normal é alguém dizer: este é o meu filho. Mesmo que seja apenas um. Mas no livro de Lucas, ele está dirigindo, o pai está dirigindo a palavra direto para o filho. Ele está dizendo: tu és. Essa é uma declaração profunda de amor. Ele não somente diz para aquelas pessoas: ele é o meu filho, mas ele disse: ele é o meu filho amado. E agora ele vira para o filho e diz: tu és o meu filho amado.
Quando olhamos para o ser de Deus, nós passamos a conhecê-lo de uma maneira diferente quando vemos no seu coração a expressão do seu amor. E ele é um pai diferente. Nós que somos pais, talvez essa semana, nós que somos pais, quantas vezes nós falamos para os nossos filhos: você é minha filha amada, ou você é o meu filho amado. Quantas vezes nós dirigimos a nossa voz para dizer assim: você é o meu filho amado. Mas quando olhamos para Deus, ele não tem dificuldade de expressar. Ele fala abertamente: você é o meu filho amado. Em outras palavras, você é o amado dos céus. Você é o apreciado dos céus. Irmãos, quando um pai tem apenas um filho, como esse pai protege o filho? Vocês que conhecem pais, famílias com apenas um filho, vocês sabem como que os pais protegem. E, em alguns casos, uma família que tem 2 ou 3 filhos, o primeiro filho é o mais mimado. Eu não sei como vai traduzir essa palavra mimado para o espanhol. O primeiro filho, ele é o mais apreciado, é onde os pais dedicam mais tempo, é onde os pais dedicam mais carinho, mais atenção. A mãe, ela não sabe muito, porque é o primeiro filho. Então, ela tem um zelo excessivo, ela não quer deixar outras pessoas pegar no colo, ela acha que vai passar isso ou aquilo, então ela fica com um grande zelo. E o pai também, porque é o primeiro filho. Mas quando vem o segundo, ela já tem prática, então o segundo já não é tão amado como o primeiro. E em uma família de 3, 4 ou 5, geralmente os últimos já são criados pelos primeiros, já não recebe tanto o carinho dos pais como aconteceu com o primeiro. Nesse caso aqui, Deus está dizendo: eu tenho um filho, e aqui no céu ele é amado. Aqui no céu ele é apreciado, ele é honrado. Se ele é um rei, ele se veste como rei, ele vive como rei, se expressa como rei, é cuidado pelo pai, mas não é qualquer pai. Nós estamos falando aqui de Deus. Veja o amor que esse pai tem por esse filho, a maneira dele se expressar. Ele se expressa de uma maneira tão linda. Ele abre o seu coração: esse é o meu filho amado. E eu gostaria de ler um sinônimo. Eu fiz hoje, eu estava fazendo uma pesquisa no dicionário e eu queria mais detalhes sobre a palavra amado. O que quer dizer amado? Claro, no nosso dicionário português é pobre para descrever que tipo de amor Deus está falando para o seu filho. Mas na nossa parte humana, tentar descrever o amor do Pai, Deus, por Jesus, não é tão fácil. Não é tão fácil. Mas pelo menos no dicionário fala assim, um dos sinônimos de amado: querido. Então, Jesus, ele era querido dos céus, querido do Pai. Ele também era bem visto, também estimado. Jesus era o estimado dos céus, era favorito, era adorado, predileto, preferido, prezado. Esses sinônimos da palavra amado, eles são tão profundos. Mesmo, eu volto a dizer, é uma tentativa da humanidade tentar expressar essa palavra amado. Nós jamais vamos conseguir expressar essa palavra quando se refere a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Mas olha só, então você olha para alguém que os céus o aplaudem, os céus o adoram, os anjos
o adora, os anjos respeitam, os anjos o temem, os anjos servem ali. Mas um dia ele veio para a terra. E quando ele chega na terra, nós temos a sua encarnação, desde que ele, desde que a Maria ficou grávida, nós vemos as perseguições. Nós vemos a rejeição. Eu não vou entrar nisso, mas nos seus 33 anos e meio que ele viveu na terra, há um contraste muito sério aqui. No céu, ele é amado do Pai, amado dos céus, mas na terra muda. Quando, na segunda etapa do seu viver, a primeira etapa é até os 30 anos. Então, dos 30 aos 33 anos e meio, começa o seu ministério. E nessa etapa, ele foi extremamente maltratado. Então, eu fiz uma pesquisa em alguns itens que o Senhor passou. E eu fiquei chocado. Por exemplo, um dos itens do seu ministério tem uma palavra chamada desprezado. Ele foi desprezado. Quando olhamos quem ele era nos céus e agora o que ele se tornou na terra. Olha o que os homens fizeram. Eles perderam essa visitação única. O filho amado dos céus precisava também ser amado na terra. E muito mais adorado, porque ele veio como o Emanuel, ele trouxe Deus com ele. E a palavra desprezado, no nosso dicionário, quer dizer abandonado. Então, ele foi abandonado, esquecido, ignorado, odiado, excluído, ultrajado, deixado, indesejado e largado. Irmãos, quando olhamos para isso, que dor no nosso coração. O que acontecia no céu, ele nunca foi desprezado no céu. Ele nunca foi abandonado do céu. Ele nunca foi odiado dos céus. Mas quando chega na terra, os homens que ele criou, sua criação, agora estão desprezando. E uma segunda palavra é maltratado. Maltratado. Há um sinônimo muito forte para maltratado. Você sabe, o desprezado ele tem um aspecto objetivo e um aspecto subjetivo. Quer dizer que você pode desprezar uma pessoa exteriormente, olhar para ela e fazer de conta que ela não existe. Mas há uma dor interior. Você se sentir desprezado. Uma coisa é as pessoas te desprezar. E outra coisa é você se sentir desprezado. Uma coisa é as pessoas te odiar. E outra coisa é você se sentir odiado. Uma coisa é as pessoas te excluir. E outra coisa é você se sentir excluído. Ele teve esses dois sentimentos, um exterior e o outro interior. E uma terceira palavra que eu fiz questão de pesquisar é maltratado. Ele foi maltratado. Maltratado, no nosso dicionário, quer dizer batido, agredido. Alguém que foi maltratado. Ele pode ser agredido por palavras e agredido fisicamente. E aconteceu as duas coisas com ele. Veja, no céu ele é o amado, mas aqui na terra ele se tornou alguém maltratado. Também quer dizer fustigado, golpeado, surrado. E agora interiormente afrontado.
desonrado, injuriado, insultado, ofendido e ultrajado. Eu pergunto a você, será que algum de nós suportaríamos tamanha rejeição? Eu volto a dizer, nos céus, ele é o amado dos céus. Mas quando ele vem para a terra para salvar toda uma criação, ele é tratado dessa maneira. E eu busquei uma outra palavra que é espancado. Espancado. E espancado ele foi naquelas últimas horas. E espancado quer dizer marcado, machucado, maltratado, esmurrado, surrado, açoitado, agredido, golpeado. São apenas algumas palavras que o nosso dicionário consegue dizer. Veja como ele poderia suportar isso. No tempo da sua humanidade, ele apenas fez o bem para as pessoas. Ele trouxe Deus para o homem. E ele falou das coisas concernentes ao seu reino. Ele introduziu de uma maneira tão forte os homens em Deus. Mas aqui há uma rejeição tão forte, tão áspera, tão dura. E o que é mais forte é que tudo que ele está passando na terra, o Pai está vendo. O Pai está sentindo. O Pai está presenciando. E eu fiz a última pesquisa, que é assassinado. Ele foi assassinado. Brutalmente assassinado. Se você pega um revólver e você dá um tiro em alguém, você o matou, mas aquela pessoa, ela não passou por um processo de espancamento. Aquela pessoa não passou por um processo talvez de humilhação como ele passou. A morte rapidamente tira aquela pessoa do seu corpo e ela passa a viver em outro lugar, ou no céu ou no inferno. Mas no caso dele, quando ele foi capturado naquela quinta-feira, talvez ele celebrou a última Páscoa por volta das 7 da noite, nós não sabemos. E ele foi para o Monte das Oliveiras, talvez chegando lá às 8, 9 da noite. E ele orou, voltava, os discípulos dormindo, ele voltava, talvez 11 horas da noite. Ele foi capturado e ali ele passou toda aquela noite, sendo já espancado, torturado. Porque os primeiros que capturam ele são os soldados do templo. Esses soldados do templo, eles já tinham essa autoridade de espancar, eles não podiam matar, porque os romanos não permitiam, mas eles podiam já espancar. E eles o capturaram, e naquela noite leva para a casa de Anás, de Caifás, de Pilatos, volta de novo para aquela casa, volta de novo, e foram levando, e espancando, e torturando, e maltratando. Nos céus ele é o amado, e na terra ele é rejeitado. E eu gostaria de ler com os senhores alguns versículos. Por favor, abram comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Vamos ver como que Mateus descreve os últimos momentos dele em sua humanidade. Mateus capítulo 27, vamos ler o versículo 11, fala assim: Jesus estava em pé ante o governador, e este interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Então nós temos aqui Pilatos perguntando: você é? E eu não vou ler esses todos os versículos por causa do meu tempo. O versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos:
A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que, olha que coisa, inveja o tinham entregado. Então, os homens que representavam Deus na terra, os sacerdotes, sumos sacerdotes, os levitas, por inveja, movidos de inveja, eles entregaram o Senhor. Eles queriam executar o Senhor. Eles estavam perdendo a visitação. Veja, eles precisavam ser os primeiros a ter uma visão de que aquele que estava ali diante deles era o amado dos céus. Eles tinham a lei, eles tinham os profetas, eles tinham as promessas de Abraão, que o Messias veria, e eles não viram a sua visitação. E eu quero ler com os senhores ainda mais alguns versículos. O versículo 18 fala assim, eu já li o 18, né? O 20. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Persuadir o povo. Em outras traduções, eles compraram o povo. Então agora nós estamos vendo toda uma nação contra Jesus. O povo que estava ali, irmãos, estavam sendo levados a pecar por causa dos líderes daquela época. O amado do céu está sendo entregue para ímpios por causa de inveja, de ambição, está levando o povo a pecar. Quando olhamos para o cenário cristão dos dias de hoje, os pastores estão perdendo a última visitação de Deus na terra nessa era. Deus enviou seus mensageiros para preparar o caminho do Messias. E esses mensageiros estão passando exatamente o que o Filho de Deus passou. Essas palavras que eu estou mostrando como amado dos céus, exatamente o que esses mensageiros estão passando hoje. A rejeição, as blasfêmias, as difamações, as calúnias, e não apenas com eles, mas com os que seguem fielmente aquela palavra que sai da boca deles. E eu gostaria de ler outros versículos. O 27 fala assim: logo a seguir, os soldados do governador levaram Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Mas em uma outra tradução, eu quero ler aqui, nesse versículo 27, eu vou ler Mateus 27 em outra tradução, um pouco mais forte, porque ele diz assim, eu não sei como está na sua Bíblia, mas em uma outra tradução fala assim, 27. E sucedeu que os soldados do governador conduziram Jesus ao pretório e agruparam toda a tropa ao redor dele. Toda a tropa. Então você tem, por um lado, a nação, mas por outro, agora, uma tropa de soldados. Essa tropa, quanto seria? Vamos dizer, 50, 100 homens? Não eram 3 ou 4. Quando falo uma tropa, é um pelotão, é um destacamento. E quando olhamos, quando Paulo foi levado para Cesareia de Filipe, era uma tropa de 120 homens. Então, nós olhamos aqui, agora ele está entre uma tropa. Dos céus é amado, mas na terra, agora ele está sendo esbofeteado e maltratado. Mas o mais forte é que, pensa, irmão, soldados malvados, malignos. Os soldados, se você olhar para a Rússia hoje, nós vimos aí o que os soldados russos fazem. Se você olhar no Afeganistão, o que os soldados fazem? Eles são cruéis.
Mas naquela época não existia a palavra direitos humanos. Hoje há direitos humanos, olha o que eles fazem. Naquela época não existia. Pensa o que eles fizeram no momento que Pilatos o entregou para os soldados. O profeta Elias disse que, em um certo momento do seu chamamento, o Senhor o levou nos céus e ele viu exatamente todo esse período. O que passou o Senhor o levou lá. E ele disse que chorou 4 meses. A Bíblia, ele falou que não consegue descrever o que, de fato, o amado dos céus passou. Naquelas horas, ele foi crucificado às 9 horas da manhã e ele morreu às 3 horas da tarde. Mas aquele momento da crucificação, 3 horas pela manhã e 3 horas à tarde, irmãos, houve mais sofrimento antes. A perda de sangue antes. Desde a noite, quando ele foi capturado pelos soldados do templo, todo aquele processo foi um processo de extrema dor. E os profetas disseram que ele gritava. Ele gritava, porque ele estava ali como um homem. E como um homem, você sabe que temos limitações. O amado dos céus. E os profetas disseram que não estávamos lá para ajudá-lo. Ninguém estava ali para ajudá-lo. Os soldados agora o cercaram. Quem pode ajudá-lo? Irmãos, quando nós estamos diante de policiais, você está aí no seu país e de repente um carro da polícia para e desce 4 policiais. Você fica extremamente preocupado, por quê? Eles são malvados. Eles representam a lei e eles podem fazer qualquer coisa com você. Agora, pensa um grupo de soldados. Oh, Senhor. E eu gostaria de ler Marcos 15. Vamos ver o que Marcos escreveu sobre esse momento. Nós estamos em Mateus, por favor, Marcos 15. Eu já estou sendo mais rápido, porque eu não vou, nessa noite, me delongar muito. Quero ler o versículo 16 com vocês. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram todo o destacamento. Aqui falou tropas e agora todo um destacamento. Por um lado, os judeus, os principais sacerdotes colocaram a nação de Israel contra ele. Mas agora ele está nas mãos dos soldados malvados. Todo um destacamento, toda uma tropa. Eu não vou continuar lendo, eu queria agora ler com vocês Lucas 23, por favor. Abram em Lucas 23. Quero ler com vocês o versículo 33. Repetindo, Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabes o que fazes. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve. Se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam. Aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, e aí vocês sabem. Nos céus ele é o amado, e na terra ele foi maltratado até a morte. E eu quero finalizar a minha leitura lendo com vocês João, capítulo 19, o Evangelho de João, o que João também fala acerca desse tema. Versículo 1.
O Evangelho de João 19:1. Por isso, vírgula, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Então aqui, eu preciso ler mais um versículo. O 3, chegavam-se a ele e dizia: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, os profetas viram eles batendo na cabeça do Senhor com pau. Pancadas na cabeça. Agora pensa, se você leva pancadas na cabeça, o normal é desmaiar. Quantas vezes o Senhor desmaiou e eles fizeram o Senhor acordar? Quantas vezes? Tinha que acordar batendo em pancadas. Deus está dizendo: esse é o meu filho amado. E depois Deus disse: você é amado. Mas na terra, ele não foi amado. Então eu gostaria de finalizar fazendo uma pergunta para vocês. Pensem bem. Você crê que Deus vai deixar isso barato? Você crê que Deus, ao olhar para essa humanidade, nos dias atuais, não vamos nem pensar no passado, agora. Vocês crêem que Deus, ele vai deixar isso barato? Os homens viraram as costas exatamente para essa obra. Os homens viraram as costas para esse Redentor. Viraram as costas para esse sangue que foi derramado. E ontem os profetas disseram que Jesus, mostrando as mãos, mostrando o seu ser para o Pai, dizia: Pai, olha o que eles fizeram comigo, enquanto o Senhor não estava lá. E diz que aquele sangue que pingava dos céus caía na terra. Será que Deus vai deixar essa humanidade impune? Vocês podem fazer o que vocês querem. Pode seguir pecando, pode seguir fazendo tudo o que vocês querem, não há problema. Consiga, com a sua ciência, que vocês vivam mais. Consigam a longevidade. Vivam 200, 300 anos, é isso que vocês querem. Eu vou deixar vocês, descubram vida em outros planetas, eu vou deixar vocês, é isso que Deus vai fazer. O que foi feito com o amado dos céus? Deus, eu garanto para vocês, tão certo como vive o Senhor, Deus não vai deixar nenhum escapar. Os profetas do Senhor são um instrumento de juízo. Irmãos, eles vão matar cada um. E eles já disseram que quando eles matam, não há pecado imputado para eles. Se eu e você matar alguém, há um pecado. Mas eles estão executando a agenda de Deus. Irmãos, ninguém vai escapar. Eles vão atrás de um por um. Vão matar um por um. Alguns dizem assim, mas esse evangelho que vocês pregam é o evangelho do medo. Não, não é do medo. É o evangelho do temor. É diferente você ter temor. Nós temos temor, nós não queremos ofender a Deus. Nós não queremos pecar mais.
Porque fomos tão carnais no passado. Eu não sei vocês, mas eu fui tão carnal, tão mentiroso. Eu fui tão imundo, tão impuro. Eu causei tantos problemas para o Senhor. Eu matei tanta gente na apostasia, irmãos. Eu não sei se vocês estão vindo de uma apostasia como eu vim. Irmãos, eu fui muito malvado. E agora que eu percebi que eu já estava dentro do inferno, e eu ganhei uma oportunidade, eu percebi que é a minha última oportunidade, não há outra. Se eu não agarrar com essa oportunidade, eu volto para dentro do inferno. Eu não sei se você tem esse mesmo sentimento que eu tenho. Agarrei, e eu estou disposto agora a morrer por isso. Porque o que nós fizemos com o amado dos céus, e agora rejeitá-lo, rejeitar o sangue dele, rejeitar toda essa obra e continuar vivendo no pecado, na injustiça, vivendo do meu próprio jeito, se vestindo como eu quero, comendo toda a comida que eu quero. Irmãos, há um preço. Isso não é o evangelho do medo. Nós fomos levantados para alertar as pessoas. Se você olhar o evangelho aí fora, não há alerta. E quando alertam, eles não sabem que caminho tomar. Ontem os profetas nos falaram que há muitas notícias sobre Ucrânia e Rússia, mas aquelas notícias são notícias da apostasia, da mentira, porque as notícias verdadeiras nós temos. Quem foi que trouxe aquela guerra? Por que aquela guerra está ali, naquele lugar da Europa? Aquela guerra vai se tornar mundial. Aquela guerra vai se tornar atômica. Nós temos as notícias verdadeiras. Nós temos as notícias, nós somos o único povo da terra bem informado. Irmãos, o amado dos céus vai matar as pessoas por meio desses profetas. Não há sentimento desses profetas no aspecto, são pobrezinhos, são criancinhas, são adolescentes. Não existe isso, irmãos. Há uma missão e eles vieram para executá-la. Eu quero finalizar lendo o último versículo com vocês. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Esse é um versículo que eu amo muito e eu temo muito. Colossenses 1, 13, fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aqui ele vai apresentar o reino do Filho do seu amor. Então, existe um reino que é do Filho, mas esse Filho é do seu amor. Então, toda a obra na parte judicial, judicial quer dizer o que ele fez. A obra que ele fez já está consumada. Agora existe a obra que nós temos que fazer. A graça que veio por meio desse sofrimento, ela não isenta do homem fazer alguma coisa. A graça, ela apresenta o que Jesus fez. Mas existe uma parte que eu tenho que fazer agora. Quando se fala de tomar a cruz, dia a dia, por um lado, ele já tomou a sua cruz. Agora eu tenho que tomar a minha. Quando fala de fazer a vontade do Senhor, por um lado, Jesus já fez a vontade do Pai, mas agora eu tenho que fazer a vontade do Pai. Quando diz que eu preciso desenvolver a minha salvação, isso exige entrar pela porta estreita. E todas as vezes que eu ouço a palavra festa da Páscoa, de alguma maneira, eu tenho que me lembrar que o amado do Pai, o amado dos céus,
o amado da eternidade, ele se tornou o Cordeiro Pascal por mim. Eu preciso me lembrar de tudo que foi feito para me resgatar desse mundo perverso e desse mundo tenebroso. Eu não posso brincar. Não posso brincar. Nós não podemos perder o arrebatamento. Nós temos que abandonar o pecado. Nós não podemos negociar a nossa salvação. Temos que ter pavor do pecado. Temos que ter horror do pecado. Nós precisamos fugir do pecado. Se nós queremos fugir desse campo de guerra que está a um passo de nós. Eles disseram um campo de sangue que está depois do arrebatamento. Se nós queremos fugir, ai como? Nós temos os profetas que estão nos ajudando, nós temos a palavra, nós temos o ministério, nós temos os altares, nós temos os irmãos, nós temos as reuniões do ministério. Desde as reuniões internacionais, globais, nas quarta-feira à tarde, nas sextas-feiras à tarde, no domingo à tarde, aos nossos discipulados internacionais, na segunda-feira para bispos, na quinta-feira. Nós temos as nossas assembleias nacionais, nas terças-feiras, nós temos o clamor da meia-noite. Nós fazemos muitas vezes, nossos altares, já fazemos o clamor nas segundas, nas terças fazemos na assembleia, nas quintas-feiras nós temos. E quando os profetas, a programação do Quênia termina mais cedo na quarta-feira, nós fazemos. Nós temos a programação nacional. Reuniões de irmãs, de irmãos, de jovens, conferências disso, o ministério sempre preocupado. E nós ainda temos a programação das nossas regionais, e nós temos a programação dos nossos altares. Quer dizer que Deus, ele preparou nós podemos dizer, uma estrutura para cuidar de nós, para que nós não venhamos ficar de fora do arrebatamento. Se nós olharmos para trás, nós perdemos tudo. Se nós desistirmos, nós perdemos tudo. Se nós acharmos que é difícil, nós perdemos tudo. Aqui agora é tudo ou nada. Não tem meio termo. Ou eu abraço essa oportunidade e morro por ela, ou eu vou perder tudo. E eu quero finalizar dizendo, quero fazer um convite às irmãs do ministério. Na quinta-feira, nós vamos ter uma reunião com as irmãs. Na quinta-feira, está bem? Então, eu quero convidar todas as irmãs que estão nessa sala. Nós vamos disponibilizar um link. Pode ser as irmãs solteiras, casadas. Mas desde que seja do ministério, porque nós vamos tratar de alguns temas específicos com as irmãs. Vai ser uma reunião rápida. Na quinta-feira à noite nós temos uma série de compromissos, várias reuniões nós temos à noite. Então, o horário de Brasília vai ser 8h30 e o horário aí nosso vai ser como 7h30 da noite ou 19h30, horário de Brasília 20h30. Então, as irmãs estão convidadas, nós queremos tratar de assuntos importantes relacionados à sua eternidade. Está bem? Todas as irmãs estão convidadas. Eu vou parar aqui nesse momento, tenho que parar, vou nesse momento agora